Oi, está começando o 101º episódio do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou o Paulo Werneck, editor da revista 451. 2 vezes por mês, a gente conversa aqui com autores, críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. No caso do Sodomita, teve muito a preocupação de mostrar que nós já existíamos, que nós fazemos parte da construção desse país desde o século XVII até antes, porque tem outros antes, e que esse país nos pertence e que nós não somos uma novidade, que chegamos aqui pós-Stonewall. É um abraço que nós, viados e sapatões, damos no Brasil. E é um grito, esse país também é nosso, nós fazemos parte dele desde sempre. Esse é o Alexandre Vidal Porto, o convidado do episódio de hoje. Eu ainda vou falar mais sobre ele, mas antes eu quero avisar que esse episódio do 451 MHz é realizado com o apoio da Lei de Incentivo à Cultura. Bom, e além disso, o 451 MHz também tem o apoio da editora Companhia das Letras. Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. O romance autobiográfico O Deserto e Sua Semente, do argentino Jorge Barombiza, tem em seu cerne uma trágica história familiar. Nos anos 60, um homem ataca a esposa com ácido sulfúrico, desfigura seu rosto e se suicida logo em seguida. A trama acompanha a peregrinação do filho do casal ao lado da mãe, na tentativa de reconstruir seu rosto. A história de fato aconteceu com os pais do autor e é apenas o início de um ciclo de tragédias envolvendo a família. Recusado por diversas editoras, o livro acabou sendo lançado apenas nos anos 90 e foi considerado uma obra-prima da literatura pela crítica. Para conversar sobre O Deserto e Sua Semente, o escritor e editor Emílio Fraia recebeu a pesquisadora Laiane Marchon e o crítico literário e escritor Alejandro Chakov. O episódio já está disponível no seu tocador de podcasts favorito. Lembrando que os assinantes da 451 têm 25% de desconto direto no site da editora. Bom, e hoje a gente vai conversar com um autor importante que está lançando o seu 4º romance. É o Alexandre Vidal Porto, que acabou de publicar Sodomita pela Companhia das Letras. Essa é uma ficção que se passa no século XVII, aqui no Brasil, e conta a história de um português que é acusado de sodomia. A punição pelo crime de homossexualidade, depois de um processo que hoje parece patético, mas era dramático, era o degredo para as colônias, quer dizer, eles eram enviados aqui para o Brasil. Por isso mesmo, o Luiz Delgado, que é o protagonista do livro, foi parar em Salvador no ano de 1669. E a história dele ficou, assim, meio escondida, até que pesquisas de historiadores trouxessem de volta a história do Luiz Delgado e o Alexandre Vidal Porto decidisse se inspirar e contar literariamente a história do Luiz Delgado 354 anos depois. E agora, Sodomita recebeu o Prêmio Mix Literário 2023, que é uma premiação que elege os melhores livros brasileiros na temática LGBTQIA+, e que já chegou à sua 5ª edição. Mas quem vai poder falar um pouquinho mais sobre o Luiz Delgado e todas essas histórias é o próprio Alexandre. Então, sem mais delongas, vamos lá para a conversa com o Alexandre Vidal Porto. Bom, hoje a gente vai conversar então com o grande escritor Alexandre Vidal Porto, que está lançando seu 4º romance, Sodomita, que acabou de sair pela Companhia das Letras, que é um romance diferente daqueles outros que você publicou até agora, né, Alexandre? Como é que você define esse livro? Como um pastiche de romance histórico. Ele tem personagens históricos, se passa no passado histórico, mas você sente um ar artificial, digamos, um cheiro de fantasia, seja na caracterização, seja na linguagem. E ele é diferente porque os meus 3 primeiros romances, eles todos são muito realistas, urbano, contemporâneos totais. Nos outros é sempre assim, é um personagem que precisa cruzar um oceano para realizar alguma coisa muito fundamental para eles. Opa, você se engana, hein? Ele cruza também o oceano, é aí que a coisa acontece, hein? Mas ele é mais cruzado que cruza, na verdade. Ele é degradado, ele não vai atrás, o impulso não é dele. Ele é mandado. Coisas acontecem do outro lado do mundo para ele, mas eu acho que, no caso do nosso personagem aí, do Sodomita, ele teria talvez preferido ficar na casinha dele em Portugal sem ter que se mudar para o Brasil
forçadamente como ele teve. Beleza, vamos então começar a já dar alguns spoilers aí do livro. É um livro que se passa o quê? No século XVII? E de onde veio a ideia de fazer esse livro, hein? Essa ideia foi uma coisa estranha. 31 de dezembro de 2020, eu me lembro porque era o último dia do ano. Eu estava lendo uma história da homossexualidade. Ali, em um certo momento, o autor dizia que na colonização da América do Sul tinha havido um fenômeno que era a confluência de 3 culturas tolerantes à cópula anal, seja entre pessoas do mesmo sexo, seja entre pessoas de sexos diferentes. Então eram os tapuias, os tupinambás e uma primeira leva de escravizados de Angola, e que eram manicongos. Na cultura manicong, que fica ali entre o Congo e Angola, na África Central, todos os sacerdotes são andrógenos, os médicos são andrógenos. Então, essa questão da androginia, do que hoje nós chamaríamos homossexualidade ou homossexualidades, era uma marca de honra, de distinção, não de estigma. E ele dizia que essas culturas eram objeto da perseguição da Inquisição Portuguesa no Brasil. Eles procuravam, antes de mais nada, os pecados judaizantes e logo em seguida o que eles chamavam de pecados heréticos, nos quais se incluía a sodomia, e dizia que muita gente tinha sido perseguida. E eu fiquei curioso sobre quem teriam sido essas pessoas no século XVII. E nesse mesmo dia, eu mandei um e-mail para o professor Luiz Motti, antropólogo, um dos decanos do movimento LGBTQIA+, no Brasil, e falei assim: Motti, você conhece algum desses personagens? Aí, no mesmo dia, ele me mandou um dicionário biográfico dos sodomitas baianos perseguidos pela Santa Inquisição. Vinham 203 verbetes biográficos de vários sodomitas, lésbicas, etc., que foram perseguidos pela Inquisição nessa época. E eu passei a noite lendo isso. Amanheci o ano de 2021 siderado com essas histórias. E logo em seguida, Motti foi muito generoso comigo, me municiou de muitos artigos, me mandou muita coisa. E um dos artigos que ele mandou logo nos primeiros dias era um capítulo bem grande, assim, baseado nas pesquisas dele sobre o Luiz Delgado. E aí eu passei o ano de 2021, na pandemia, escrevendo. Que beleza! E você vê como é importante, às vezes, a pesquisa histórica, acadêmica, alimenta a ficção, né? E traz elementos para os escritores contemporâneos. Você falou do romance histórico, mas é um romance também que é contemporâneo no sentido do absurdo que é a gente ainda ter homofobia, transfobia e todas as formas de preconceito contra pessoas queer, contra os sodomitas e lésbicas e pessoas trans. Quer dizer que é uma situação que o Brasil sempre foi muito repressor, né? Não, é quase surrealista. Você vê vários livros muito assim explícitos na apresentação de personagens dissidentes sexuais. E eu acho que não é à toa, porque o Sodomita, ou o Quarto Aberto, do Tobias Carvalho, ou o Viado Assassino, do Santiago Nazaré, foram todos escritos sob os anos horríveis do bolsonarismo, em que ser gay era muito difícil, a gente sentia a opressão de forma muito palpável. Então eu acho que o meu livro vem também um pouco em reação a isso, porque não precisa nem adaptar os argumentos da Inquisição religiosa, que foi um dos capítulos mais horripilantes da história ocidental, são repetidos no Congresso brasileiro hoje. E são repetidos com base nos mesmos dogmas radicais e também com o mesmo objetivo, qual seja desumanizar as minorias sexuais. Agora, a tortura que se usava no século XVII era o potro, que esticavam os membros das pessoas até as articulações romperem, ou derrubavam, jogavam de uma... Aqui são outras formas, digamos, formas contemporâneas de tortura que se utilizam contra os homossexuais, seja essa prescrição de terapias de cura, exclusão repetida e continuada, o assédio moral, a violência física. Então, é o mesmo movimento, o movimento que a gente via nos inquisidores cristãos do século XVII, a gente vê em congressistas brasileiros no século
21. Eu queria perguntar um pouco sobre o trabalho da linguagem, né? Porque é muito evidente que você trabalhou a linguagem, pesquisou os autos da Inquisição. São textos que são muito impressionantes porque é uma retórica que chega a ser cômica se não fosse dramática, né? Porque aquela tentativa de todo censor e repressor de descrever os pecados, né? Então eles acabam se traindo, né? Na forma, às vezes, inusitada de descrever atos sexuais. A Companhia das Letras tinha um livrinho que era Os Autos da Inquisição Baiana, se não me engano, que tinha vários desses textos, coleção Retratos do Brasil. Então dá um mal-estar, porque ao mesmo tempo é cômico, assim como são os relatórios da censura, da ditadura. É saboroso e indigesto. Exatamente. Por exemplo, a descrição de sodomia nas ordenações filipinas, que é a introdução do membro viril desonesto pelo vaso prepóstero natural do somitigo, atritando e derramando aí semente de homem, ou semente de criação, que seja. É muito engraçado. A linguagem, eu pesquisei nas pesquisas do Luiz Motti, eu tenho que deixar isso muito claro. E o nosso personagem, o Luiz Delgado, ele teve mais de um problema com a justiça. Ele era um sodomita quanto mais, digamos assim. Mas, além disso, ele era um violeiro, nascido em Évora, que trabalhava em Lisboa. Ele era uma pessoa muito amigável, que é convencido pelo irmão a roubar 3 tachos de cobre e vai preso por esse roubo na cadeia pública e fica lá 6 meses, porque eles não conseguem nem restituir os alguidares, os tachos que eles roubaram, nem restituir o dinheiro, enfim, eles ficam lá presos. E nesse período ele se envolve com um rapaz, cunhado do irmão dele, que vai levar forros para os cátares em que eles dormiam e levar alguma comida, porque as autoridades não prestavam aos detentos e tal. E nisso eles acabam se envolvendo sexualmente. Tem lá uns casos, e aí vem e denunciam. E aí ele sai da acusação de furto e passa a acusação de sodomia, que era um crime muito mais grave e que não era julgado pela justiça comum, era julgado pela justiça religiosa. Então, nessa época, nesse momento, ele até de cadeia ele muda para uma cadeia muito mais severa e um julgamento muito mais severo. E aí que redunda no sentenciamento dele a pena de degredo no Brasil. E aí ele vai para o Brasil e chega a Salvador no ano de 1669 com essa pecha de degredado por sodomia. E aí a gente sabe depois que ele se casou com uma mulher branca, cristã, de 4 costados, que era uma raridade no Brasil colônia dessa época, em Salvador, e se torna um comerciante próspero. Um negociante de tabaco, tinha bem estabelecido na Rua do Comércio, tinha escravos, tinha carros de boi, tinha esse tipo de coisa. Agora, como ele saiu do navio degradado, estigmatizado como sodomita, e chegou a uma situação de respeitabilidade social naquele estamento da época, é um mistério. E aí, nisso, nesses mistérios é que eu fabulei. Eu fui inventando o que poderia ser plausível que o levasse de um fato que a gente conhece da vida dele a outro fato. Então eu posso dizer que o personagem é real, os personagens são reais, mas as peripécias que eles vivem não necessariamente são reais. Quer dizer, poderiam até ser, mas foram inventados. E o Luiz Motti, então, tinha esse dicionário de biografias e tem também outros trabalhos que falam... E tinha, ele tomou a termo, ele copiou vários desses depoimentos, porque num dos processos, o Luiz Delgado contestou demais, então você tinha mais de 200 depoimentos de várias testemunhas. E uma dizia uma coisa, outra dizia outra coisa, outra dizia uma terceira coisa, e etc. E aí eu parti desses depoimentos de época ou de expressões que estavam contidas nesses depoimentos para montar o meu texto. Então eu tinha uma maçaneta original e aí eu tinha que compor uma porta contemporânea que se adaptasse a essa maçaneta, vai, para usar uma imagem dessa. Aí eu fui inventando do jeito que eu consegui, né? Porque eu não conheço história da língua, nada disso. Então os meus instrumentos foram assim: um pouquinho de linguagem diplomática, porque eu sou diplomata de carreira, um pouquinho de linguagem
jurídica, porque eu trabalhei como advogado um tempo, expressões nordestinas rurais, porque eu morei no Ceará, fiz faculdade lá e tudo, espanholismos, galicismos, eu fui fazendo. Foi muito engraçado, sabe, para mim, foi muito divertido em relação aos meus outros livros, em que eu acho que eu polia tanto a linguagem, cortava tanto, era uma coisa muito mais angustiante. Esse livro foi quase como uma brincadeira. Nesse lado da linguagem, era quase assim como brincar de falar na língua do P. Sabe? Certo. E como é que foi o destino aí do personagem? Como é que... O destino real? Sim, a condenação, como é que foi o processo mesmo? Ele teve vários amantes. Então, por exemplo, na primeira visitação dos inquisidores a Salvador, ele foi denunciado por 31 pessoas. Então, ele passava o rodo, mas ele teve uns casos que foram mais importantes para ele. Eu singularizei 2 desses casos. Quer dizer, o destino foi amar, ele desafiou o establishment, porque com um desses amantes, o Doroteu Antunes, que também é um personagem muito importante e interessante, porque ele era muito valente, ele era um ator transformista no século XVII, imagina, especializado no que eles chamavam de papéis mulheris. Então era sempre a Maria Madalena, a Virgem Maria, era uma mulher da peça. E esse cara era muito ousado, a ponto de as autoridades na época da Bahia terem pedido para ele cortar a cauda de uma jaqueta que ele usava, porque a cauda da jaqueta era toda decorada com fitas de seda, esse tipo de coisa. Enfim, eles dois, né, o Doroteu e o Luiz Delgado, em certo momento, começam a tornar a relação deles muito visível. E isso acaba chamando a atenção e provocando a ira das autoridades provinciais e também das autoridades eclesiásticas. Era um dos anos de maior crise. A década de 80, no século XVII, na Bahia, foi uma época de muita crise econômica. Teve epidemia de cólera, teve epidemia de varíola. Os escravos não iam mais para a Bahia, estavam indo para as Antilhas. Enfim, estava uma situação muito ruim. E foi esse o ano mais pesado em termos de condenação de sodomitas, porque as pessoas procuravam quais eram os pecadores que estavam causando a ira de Deus que se abatia sobre a Bahia. E aí prenderam muitas pessoas, entre os quais os 2. O Doroteu, ele acaba degredado para o sul da Espanha, na época era a fronteira ali de Portugal com a Espanha, eu acho que era território moro, hoje é Algarve, mas na época era terra de degredo, e o Luiz Delgado, que já era pela segunda vez processado e era considerado sodomita contumaz, sem condições de recuperação, foi mandado para Angola. E de Angola nunca mais se soube dele, mas aí eu conto o que aconteceu com ele em Angola. Porque eu não queria que fosse uma história triste. Queria que fosse uma história feliz. Eu queria que a história dele tivesse um sentido de possibilidade. Então, spoiler, mas não muito, o fim do livro é feliz, é animado. O escritor contemporâneo tem essa possibilidade, né, de pegar esse material e, como não é historiador, pode dar uma embocadura. Exatamente, isso é muito claro. Eu não sou historiador. Eu só queria verossimilhança, entendeu? Dentro de um ambiente ali real, histórico real, com contingências históricas reais que afetavam os personagens. Mas eu digo para todo mundo, não sou historiador, fiz o melhor que eu pude, mas a minha pesquisa foi limitada. Era assim, mais ou menos, ia ter um casamento. Aí eu ia para a história da vida privada no Brasil e via como era o ritual do casamento e reconstruía a partir daí, tentando dar uma cor de autenticidade, mas sem o compromisso com a exatidão historiográfica. Aqui no podcast a gente tem, você sabe muito bem, um quadro de literatura LGBTQIA+, e estamos sempre convidando autores e autoras. O seu primeiro livro já traz essa característica, mas numa época ainda que essas coisas, por incrível que pareça, 10, 15 anos atrás, ainda estava mais difícil, né, entrar nesses temas. Ainda era mais underground. Hoje você tem filões do mercado comercial de livros que são LGBT. Né? Tem best-sellers, juvenis, quadrinhos. É uma indústria até, né, vamos dizer assim. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque, de fato, quem hoje vive essa febre talvez não soubesse que 10, 15 anos atrás, na literatura juvenil, um romance LGBT era uma coisa
que nem não existia. Não, era uma coisa que era considerada, eu diria, pornográfica, no sentido negativo da palavra. Exato. Como é que você, como participante desse movimento aí que trouxe romances e personagens LGBT para a literatura brasileira, avalia que essa rapidez incrível, né, com que isso aconteceu, né? A rapidez é muito grande e eu acho que é uma causa que culturalmente está vencida. Se você pensar em termos demográficos, você tem muita resistência, preconceito, etc. Mas, em geral, nas camadas mais velhas, menos educadas, etc. Os jovens veem tanto a questão da orientação sexual quanto a questão de identidade de gênero de uma maneira muito mais inteligente e educada, se é que eu posso colocar nesses termos. Eu devo, eu acho, a minha carreira literária a homossexualidade, de alguma maneira, porque eu sempre quis escrever. E eu fui uma pessoa que tive muita dificuldade para aceitar a minha homossexualidade. Eu aceitei relativamente tarde. Na minha geração, eu sou meio exceção. Por exemplo, no Itamaraty, eu sou embaixador, tem pouquíssima gente na minha faixa etária, no meu nível de carreira, que se identifique, que fala abertamente sobre esse tema. Mas, para mim, só faz sentido isso, porque é uma exploração do ser. E eu me reprimi muito, e por conta dessa repressão eu não escrevia. Porque como é que eu vou tratar de temas de intimidade, que é, no fundo, o que você trata quando você está escrevendo, se eu tinha medo da minha própria intimidade? Então, foi só depois de que a homossexualidade deixou de ser um problema, foi quase como se eu tivesse tirado assim, um elefante da sala da minha vida. E aí eu vi as outras portas que se abriam. Eu sempre penso num poema do Auden, o último verso é assim: If equal affection cannot be, let the more loving one be me. Que é assim, se não dá para amar igual, deixa que eu amo mais. Então eu acredito muito na visibilidade, eu acredito muito na representatividade, e eu acredito muito num conceito judaico de ledor vador, que é de geração em geração, e que uma geração é responsável pelo que a outra é capaz de fazer, e que você tem que ajudar quem vem depois. E eu penso muito nesse sentido. Então, para mim, é importante falar sobre, mostrar, tratar desses assuntos, normalizar essas questões, porque para mim essas questões eram muito assustadoras antes de eu chegar perto delas. Então eu quero que outras pessoas possam ver. E como eu venho de uma posição, entre aspas, de poder, né? Eu sou uma pessoa, pelos critérios conservadores, todos que você quiser, eu sou uma pessoa bem-sucedida. Eu quero mostrar que as pessoas bem-sucedidas também são gays, também são trans, que a sua orientação sexual ou a sua identidade de gênero não devem ser limites para as suas possibilidades existenciais. Então, para mim, é importante fazer isso tanto na minha vida pessoal, isso é uma coisa que eu levo muito assim a sério, quanto na minha literatura. No caso do Sodomita, teve muito a preocupação de mostrar que nós já existíamos, que nós fazemos parte da construção desse país desde o século XVII até antes, porque tem outros antes, e que esse país nos pertence, e que nós não somos uma novidade, que chegamos aqui pós-Stonewall. É um abraço que nós, viados e sapatões, damos no Brasil. E é um grito, esse país também é nosso, nós fazemos parte dele desde sempre. Bom, agora a gente vai fazer um intervalo rapidinho e logo em seguida volta com a conversa com o Alexandre Vidal Porto. Bom, gente, chegou agora o mês de dezembro e chegou uma das edições mais esperadas do ano da 451, que é aquela que traz os melhores livros de 2023. É isso aí, mais uma vez, a 451 chamou os seus colaboradores e convidou para votar nos melhores livros de ficção, de não ficção, divulgação científica, infanto-juvenil, enfim, várias categorias foram votadas e a gente resenhou alguns desses livros na nossa edição de dezembro. Bom, se você assinar agora mesmo, em 451.com.br, você já recebe essa edição de dezembro com os melhores livros do ano. Tem um desenho genial na capa do Pedro Vinícius, que é esse talento do cartoon brasileiro que tem mais do que 16 anos. E você ainda ganha o acesso ao nosso clube de benefícios. É isso aí, você pode comprar os seus presentes de Natal com descontos de até 40% nas melhores editoras brasileiras. Então assina agora mesmo, garante a 451 de melhores do ano e também o acesso ao nosso clube de benefícios.
Bom, agora a gente tem um recadinho do Ricardo Araújo Pereira para você. Olá, eu sou o Ricardo Araújo Pereira e tenho um novo podcast que se chama Coisa que não edifica nem destrói. O título do podcast é a melhor coisa do podcast, porque não fui eu que escrevi, foi o Machado de Assis e, portanto, é de facto o melhor que o podcast tem para oferecer. É um candidato ao podcast mais chato do mundo, uma vez que sou eu a falar sozinho durante bastante tempo sobre coisas como história da comédia. Só para abrir o apetite, no primeiro episódio há uma referência a Santo Isidoro de Sevilha. Calma, não se precipitem já para as plataformas para ouvir tudo de uma vez. Então é isso aí, vamos voltar para a segunda parte da conversa com o Alexandre Vidal Porto. Os livros são um lugar de conforto, né? Para pessoas até como você que tiveram essa dificuldade, por exemplo, de autoaceitação, não duvido que você tenha lido muita coisa que te... Não, eu aceitei a minha homossexualidade através dos livros. Eu me lembro, eu morava em Nova York, Paulinho, e nessa época, isso começo dos anos 90, então a gente está falando 30 anos atrás. Tinha, assim, uma seção, era uma seção pequenininha, assim, uma estante de 1,5 metro de largura, assim, era Gay Stories and Gender Issues, histórias gays e assuntos de gênero. E eu pegava de lá, eu ia lendo. O primeiro mundo que eu ocupei, os primeiros iguais que eu encontrei, vinham todos daquela pequena estante, sabe? De 1,5 metro. Pois é, até por isso que nos Estados Unidos hoje está acontecendo essa onda de banimentos de livros nas escolas do interior, que miram justamente esses livros sobre transgênero. Não por acaso, o gênero queer, aquele livro de Maya Kobab, foi o mais censurado, mais perseguido por 2 anos consecutivos nas bibliotecas, que os pais conservadores não querem que os filhos tenham acesso a esse livro. Quer dizer, não quer que o cara tenha nenhum tipo de consolo, não consiga, de forma alguma, compreender intelectualmente a sua própria identidade, por exemplo, dá um... E aí, Deus proteja. Mas aí um filho desse suicida, e aí é a hora da pessoa se reavaliar. É muito horrível que as pessoas queiram que você se envergonhe do amor, ou se envergonhe de você mesmo. Mas a gente está passando por momentos muito horrorosos, né, Paulo? Em termos de radicalismos, você vê umas coisas muito feias. Eu não sei onde isso vai acabar. Agora, por outro lado, também, embora o pessoal trans esteja sofrendo enormes dificuldades nos Estados Unidos, existe também uma visibilidade e instrumentos de luta que não havia faz alguns anos, entendeu? Eu acho que Você está falando dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos, e mesmo do Brasil, eu acho. Mas o Brasil parece que tem um tipo de conservadorismo também que está conseguindo travar pautas como essas, né? Muito mais, eu acho que as minorias são mais capazes de lutar e têm mais instrumentos, mesmo no Congresso. Em 2011, por exemplo, só tinha o Jean Willis na época, de minoria sexual. Hoje em dia você tem várias figuras no Congresso. Érica Hilton, Duda Salabert. Mara, você vê a Duda Salabert falar, você vê a Érica Hilton falar, você entende tudo, né? Agora, imagina, o Luiz Delgado foi assassinado. Vários outros. A gente está tentando fazer um trabalho no Itamaraty agora de recuperação da memória de colegas diplomatas e do serviço exterior que foram sumariamente demitidos, que foram excluídos, aposentados compulsoriamente. Hoje em dia isso seria mais difícil de acontecer. Existe agora uma luta dentro do Itamaraty por igualdade e diversidade, né? Inclusive por parte das mulheres, porque é uma instância muito masculina, né? E as mulheres estão reivindicando o espaço que inclusive foi prometido, né? E eu acho que é muito merecido o espaço. Eu acho que a luta das mulheres no Itamaraty nem sempre é bem entendida, porque, na verdade, elas são bem minoritárias, mas é uma luta justíssima. E eu acho que o grau de misoginia no Itamaraty é maior até que o grau de homofobia ou de racismo. Eu acho que a minoria mais espoliada, vamos dizer assim, no Itamaraty, a mais invisibilizada, a mais injustiçada são as mulheres. E existem nas novas turmas do Instituto Rio Branco
mais mulheres e mais diversidade? E você consegue reconhecer isso olhando as fotos de formatura? Olha, eu acho que em termos de igualdade racial tem se feito muito no Itamaraty. Ainda a gente está longe do ideal, mas a minha equipe em Brasília, eu tinha 5 diplomatas negros dos 10. A gente tem uma questão ali que tem cotas e a gente tem uma população de diplomatas negros jovens entrando. Isso já muda muita coisa, né? Agora, eu acho que a questão das mulheres é um pouco menos explorada, porque na minha turma são 13, por exemplo. Eram 13, só tem uma mulher. Eu acho que você nunca conseguiu 50% numa turma do Instituto Rio Branco. Recentemente, a gente conseguiu 40%. A taxa de mulheres no Itamaraty é de 23%, a taxa ao longo da carreira toda. E isso a gente não entende muito porque que a carreira não é atrativa para as mulheres brasileiras, porque a carreira diplomática em outros países latino-americanos é bem procurada por mulheres. Agora, sem dúvida, vem por um ambiente meio de clube do bolinha, entendeu? Que você escolhe os seus amigos para trabalhar com você. E o Itamaraty é uma coisa meio grupal. Existem panelinhas e os homens brancos, héteros, de classe média alta, eles mais ou menos dominam e eles excluem. Do mesmo jeito que eles não chamam uma mulher para a roda de pôquer deles, eles não chamam a mulher para trabalhar. É uma situação que talvez parecida com o que a gente vê no judiciário, né? Que a gente vê mulheres, inclusive mulheres experientes na carreira diplomática, que poderiam, inclusive, ocupar postos importantes, né, para o país e não chegam ao maior posto na carreira, né? Que é uma frustração para qualquer pessoa. Não, a igualdade de gênero tem de ser construída, entendeu? Não é tirando mulher de ministério, substituindo por homem. Não, você tem que deliberadamente colocar mulheres. E isso existe vontade política. Vontade e determinação. É uma questão disso. Por que essas pessoas não chegam? Porque elas não conseguem chegar sozinhas, muitas vezes. Por limitações várias, que não tem nada a ver com o mérito delas. Então, essas pessoas elas têm que ser colocadas nesses lugares, por uma questão de justiça social. Mas isso tem de ser feito deliberadamente. Você tem que ensinar para o menino riquinho no playground, que tem 7 brinquedos, que ele tem que dividir os brinquedos com os amigos. Não é tudo dele, não é tudo para ele. E você, como diplomata, como é que você coloca isso? O direito à reparação, por exemplo, a reparação histórica, você acha que isso é uma coisa que está na pauta mundial ou é só talvez no nosso mundo da cultura, da universidade? Olha, eu acredito no poder reparatório desse tipo de atitude. Você tem uma relação de desigualdade, uma situação de desigualdade que é consequência de um processo histórico em que pessoas enriqueceram e outras... Agora, por outro lado, eu acho que existem várias maneiras de reparar isso. Eu acho que a principal é o reconhecimento do mal que foi feito e tentar, de alguma maneira, reparar esse mal, não necessariamente com reparação financeira, entendeu? Mas com políticas públicas, com pedido de desculpas públicos, com resgate de imagens, resgate de personagens. Eu acho que essas questões são mais prementes nos países que lidam com esse legado da escravidão. O Brasil tem um papel ambíguo nisso também, né? Porque, ao mesmo tempo, fomos colonizados, mas o país também exerce um certo imperialismo e o próprio Paraguai, né? Por exemplo, a gente poderia reparar historicamente o Paraguai, pela guerra do Paraguai mesmo, pelo que aconteceu. Mas aí a gente tem que pensar, em relações internacionais, os conceitos são diferentes, não são os conceitos humanos, não são os conceitos cristãos. É realpolitik, é matar ou morrer, obter as maiores vantagens para a minha população. É horrível. Isso não é, digamos, uma visão kantiana, universalista, uma visão moderna. Mas eu acho que o que ficou no passado, eu acho muito mais interessante você desenvolver uma relação de diplomacia fraterna, cooperativa com o Paraguai, mas com bases em princípios mesmo. Estamos juntos, dividimos uma fronteira, temos uma população enorme de brasileiros no Paraguai, temos uma população enorme de paraguaios no Brasil. Então, só por essas razões, vamos ajudar, vamos tentar fazer o melhor,
Não, eu quero que você me ajude porque você me destruiu. Não e os diplomatas têm um alcance que pode ser muito eficaz, mas também não depende só dos diplomatas para que as coisas aconteçam, certo? Para que a paz... Os diplomatas simplesmente executam decisões políticas das quais eles não participaram muitas vezes. Eles informam, mas eles não participaram da decisão. E aí eles têm de executar essa decisão. É uma carreira muito difícil sob esse ponto de vista ético, às vezes. Você acha que é possível que a diplomacia consiga alcançar algum avanço aí na questão de Israel e Palestina, por exemplo? Eu acho que sim. Aliás, eu acho que é a única possibilidade. Eu acho que pode até ser que a gente perca a diplomacia por um tempo, mas eu acho que a retomada de uma convivência entre... O acordo vai ter que acontecer mais cedo ou mais tarde, né? Exatamente. Isso é um pouco a aposta do diplomata em qualquer conflito, né? Mas é que o diplomata funciona na dimensão histórica. Isso que até o próprio diplomata tem dificuldade de aprender. A minha primeira missão no exterior foi na missão do Brasil junto à ONU em Nova York, em que a gente discute justamente essas resoluções e essas coisas. Por exemplo, a expansão do Conselho de Segurança, do qual até hoje se fala, eu me lembro, começou a ser discutido em 1994. E as coisas, em um momento, acontecem, mas é uma dimensão que não é a dimensão do indivíduo. E quando você se afasta historicamente, as coisas fazem sentido. Agora, qual é a alternativa à diplomacia? A alternativa à diplomacia é a guerra, que pode até acelerar processos, mas acelera processos de maneira muito sofrida, né? Não, e sem sentido, né? O que foi essa guerra da Ucrânia que a gente vê aí, uma cidade moderna, né, sendo bombardeada e situações de absoluto drama, e também na Palestina também, né, assim, que está muito insuportável, né? Mas assim, na dimensão do indivíduo, desculpa ficar falando tanto de diplomacia, mas é um assunto que sempre interessa, né? Foi a sua atuação ali no episódio das brasileiras pegas com drogas na mala, que foi plantada por traficantes no aeroporto de São Paulo. Não sei se você pode falar sobre isso ou não, mas... Posso, aqui foi uma coisa muito legal, porque hoje em dia, desde o governo Bolsonaro, na verdade, a dimensão que tem me interessado na diplomacia é muito mais a dimensão do serviço público. Assim, de encontrar a felicidade no outro, de saber que eu estou aqui para servir quem precisa de serviços públicos brasileiros. Agora eu sou cônsul-geral em Amsterdã, antes eu era cônsul-geral em Frankfurt. Então, era a minha preocupação muito clara, a minha equipe sabia disso e entrava no meu barco. Os principais, os mais importantes no meu consulado eram os indocumentados, os moradores de rua, os desvalidos, os detidos. Então, quando uma pessoa é presa no exterior, a autoridade do país tem que perguntar se ela quer contato com o consulado. Se ela quiser, a gente recebe no consulado uma notificação. Olha, temos um brasileiro preso que está querendo um contato com o consulado. E isso não acontece em todos os consulados, mas nos meus consulados, no momento em que a gente recebe essa notificação, a gente já marca uma visita para ver como está a situação dessa pessoa, porque ser estrangeiro já é difícil. Ser estrangeiro em uma condição de detenção, pior ainda. E quando a gente chegou lá, a gente já tinha um protocolo, a gente conhecia mais ou menos o perfil da pessoa que fazia esse tipo de tráfico. E elas fugiam totalmente desse perfil, sabe? E, no entanto, as malas dela, uma com 22 quilos de cocaína, outra com 20. E a gente, conversando com elas, a gente chegou à conclusão que talvez aquelas malas não fossem delas. E fomos atrás. E no nosso relatório para Brasília, porque depois de cada visita a gente faz um relatório dizendo, olha, fulaninho nacional brasileiro assim, assado, está preso não sei aonde, está assim, pediu contato com a família, não pediu contato com a família, o que seja. A gente já disse, olha, trata-se de um caso suspeito, porque elas fogem do padrão, até a quantidade de cocaína que elas traziam na mala fugia do padrão, entendeu? Para esse tipo de mula. Em geral, era assim 6, 8 quilos. Imagina, você vai fazer uma viagem e você fica fazendo o possível para não chegar a 23 quilos, que é o limite. Imagina, uma tinha 22 quilos. Era uma mala lotada de cocaína. E muito dinheiro também, né? Eu não sei nem quanto isso vale no mercado. E, no final das contas, a gente conseguiu tirá-las da cadeia.
Então, isso foi muito legal e muito gratificante. Que bom, quem sabe ainda vira literatura em algum momento, né? Mas acontece muito brasileiro ser pego com droga aí viajando pelo mundo e tal. Deve acontecer, né? Olha, acontece, sim. Na Holanda, a questão da proteção de dados é mais difícil. Então, eu não tenho dados tão claros e não era um controle que se fazia nesse consulado antes de eu chegar. Então, eu já consegui descobrir que a gente tem 14 detidos aqui. A gente tem 14 brasileiros presos na Holanda, mas ainda não descobri exatamente onde eles estão. Mas na Alemanha, que é uma coisa mais... A gente tinha 49 e os 49 eram tráfico de drogas. E a Holanda, que eu saiba, é um país que está esvaziando as cadeias, né? Quer dizer, adotando uma política de não encarceramento para enfrentar a questão da droga. Então... Exatamente. Outro dia mesmo eu estava indo para o Brasil, o meu marido idoso, eu estava sentado com ele esperando numa área assim mais reservada, e aí chegou uma menina com a polícia, que estava sendo deportada de volta para o Brasil. Brasileira deportada. Ela era trabalhadora do sexo aqui na Holanda. E aí ela me contou a história toda. Ela foi abordada na rua, pediram o passaporte dela, ela não tinha o passaporte em dia, tomaram o passaporte dela, simplesmente disseram, olha, aparece aqui daqui a 2 semanas. Ela apareceu para tentar pegar o passaporte. Então, assim, olha, daqui a 2 semanas me encontre no aeroporto tal, no horário tal. E aí já tinha passagem para ela, o passaporte, né, que eles já tinham conversado com o consulado, a gente dá um título de nacionalidade para a pessoa poder voltar ao Brasil. E as autoridades holandesas davam a passagem e 200 euros para ela voltar. E nenhuma marca no passaporte, nenhuma marca de deportação, nem nada. Isso é muito mais fácil do que você deixar uma pessoa presa, que seja por pouco tempo. São crimes de pouquíssimo impacto. Aqui na Holanda, o preso custa 100 mil euros por ano. Então, são soluções menos traumáticas e mais baratas, no final. São soluções mais inteligentes, né? Porque você acaba tendo uma população carcerária muito grande. No Brasil, a gente está nesse movimento de aumentar a população carcerária e não funciona, porque essas penas de privação de liberdade são para ressocialização, e não é isso que acontece de jeito nenhum. É uma loucura como isso conversa com esse seu livro, né, de Sodomita, que é um livro que fala sobre uma pessoa que foi punida injustamente, que teve a sua vida totalmente alterada e por causa de uma questão que jamais deveria ter sido crime, né? Da sua natureza, como um dos personagens diz, né? É por causa da sua natureza. E o Brasil faz isso com a própria população, né? Nas prisões, onde uma quantidade absurda de gente está ali, não deveria estar, né? Vamos dizer assim. Quantos prêmios Nobel estão ali presos? Quantos físicos nucleares, quantas pessoas que poderiam, quantos artistas, quantos criativos, quantas ideias estão encarceradas, quantas iniciativas, quanta inteligência está encarcerada nas nossas cadeias, estão ali desperdiçadas, sabe? Um capital humano que podia ser tão bem aproveitado. Bom, vamos então ler Sodomita para ver aí como é que o destino histórico do Brasil talvez possa ser mudado, né? Quem sabe está mudando e a gente ainda está... Não se esqueça que o Sodomita é um livro otimista, então eu acho que a gente tem que ser otimista. A gente não pode só olhar para os desafios que estão na frente, a gente tem que olhar também para os desafios que a gente venceu e que já estão atrás, porque isso dá força. Boa, maravilha. Alexandre Vidal Porto, muito obrigado pela entrevista. O livro, então, acabou de ser lançado no Brasil. Aqui você fez uma série de lançamentos, Rio, São Paulo e tal, tá trilhando aí a... E Brasília, foi vendido já para Portugal, que eu soube essa semana, então estou feliz, vai sair lá pela Tinta da China. Ah, que maravilha. Alexandre, muito obrigado, então, pela entrevista. Um abração e parabéns pelo livro. Valeu. Tá, brigadíssimo. Um abraço a todos. Até logo. Bom, e antes de me despedir, eu queria passar para o quadro do 451 MHz, que traz o melhor da literatura LGBTQIA+, de todos os tempos. LGBTQIA+, significa lésbicas, gays, bissexuais, trans, queer, intersexuais e assexuais. Em todo episódio, a gente convida autores e grandes leitores em geral para indicar os livros que foram marcantes, as leituras recentes e outras dicas literárias LGBTQIA+, imperdíveis para todos os leitores.
O quadro de hoje traz uma dica do Thiago Coassi, do podcast Larvas Incendiadas, que divulga estudos e pesquisas sobre gênero e sexualidade. Ele indica Os Otimistas, da Rebecca Mackay, que foi traduzido em Portugal pela Elsa T.S. Vieira, publicado pela editora Asa. O livro ainda não chegou aqui no Brasil. Oi, esse foi um dos livros que mais me marcou nos últimos anos. O livro tem como pano de fundo a epidemia da AIDS em 2 tempos e 2 perspectivas. Nos anos 80, vemos o início e o ápice da pandemia pelos olhos de Yale, um jovem gay e diretor de um museu. Já nos anos 2015, vemos as marcas, permanências e transformações da epidemia pelos olhos de Fiona, uma mulher cis-hétero que foi amiga de Yale e irmã de um de seus amigos que faleceu em decorrência do vírus. A maneira como Mackay descreve o cotidiano de jovens gays durante a epidemia da AIDS é de uma delicadeza e empatia ímpar. Eu me senti vivendo a epidemia, vendo o vírus se aproximar cada vez mais do meu círculo de amizades e chorei a morte de cada personagem. Mas o livro não é só sobre tragédia e sofrimento, é sobre temporalidades, sobre marcas que perduram no tempo, sobre amizades, resiliências e transformações. Eu recomendo muito. Então essa foi a dica do Thiago Coassi, Os Otimistas, da Rebecca Mackay, traduzido pela Elsa T.S. Vieira. O livro foi publicado pela editora Asa em Portugal em 2019. E antes de encerrar esse episódio, aproveita aí que você está com o seu celular na mão e faz agora mesmo uma avaliação desse episódio e também do podcast. No Spotify e no Apple Podcasts, por exemplo, você pode dar 5 estrelas para o nosso programa. É só clicar ali no ícone com as 5 estrelinhas e atribuir a sua avaliação. Você também pode indicar agora mesmo o 451 MHz para outras pessoas. É só clicar no botão de compartilhamento e enviar por Zap para as pessoas com quem você gosta de discutir literatura. Assim, você ajuda o nosso conteúdo a chegar a novos amantes da literatura. E falando nisso, eu queria agradecer a você que passou o ano de 2023 aí ouvindo o 451 MHz. Saiu a nossa retrospectiva do Spotify e foi uma alegria muito grande saber que a gente está na cabeça aí de mais de 30 mil pessoas na lista dos principais podcasts ouvidos durante o ano. Então vamos embora, porque 2023 foi um grande ano aqui no podcast e a gente tem grandes planos para você em 2024. E antes de dar tchau, eu queria agradecer aos nossos ouvintes entusiastas, que colaboram financeiramente para a realização do podcast com R$ 22,00 por mês. Aliás, se você ainda não é um ouvinte entusiasta, aproveita agora mesmo e faz a sua assinatura em 451.com.br. Então, muito obrigado a Denise Abdala, Renata Campos Salles Moraes Abreu, Marcos Apóstolo, Fernanda Calef Barbeta, Maria Paula Barbosa, Leila Barreto, Thiago Barreto, Maria Bertrand, Carmen Emanuel Almeida Biscardi, Samuel Valim Bolonha, Célio Braga, Marina Buendia, Flávia Solero Campos, José Osmar Azevedo Carneiro, Tereza Bunte de Carvalho, Luciano Carvalho, Murilo Carvalho, Diogo Perrone Carvalho, Paulo Roberto Alves Moreira da Conceição, Pedro Cougo, Eduardo Cruz, Aline Maria Drummond, Mário Rick Fernandes, Paula Fontana Fonseca, Márcia Cristina Fragas, Luísa Franco, Érica Jorgino, Maria Filomena Gregori, Lúcia Guimarães, Bruno Pinheiro Ivan, Fábio Calvan, Vivian Lembo, Leila Lima, Jaime Mendes, Lenívia Mendes, Valéria Midena, Lúcia Tormin Molo, Luiz Antônio Timóteo Nicoliello, Ana Novaes, Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira, Maria Cláudia Uita Carpenteado, Luísa Plastino, Diana Radomirler, Elisa Von Rando, Vitor Ribeiro, Leni Manzatti Rodrigues, Maria do Carmo Almeida Sampaio, Marina Rodrigues dos Santos, Gustavo Senechal, Alexandre Luiz Pereira da Silva, Flávia Cristina Aparecida Silva, Maria de Lourdes Maciel Silva, Maria Rosalina Silva, Vitor Hugo Siqueira, Guilherme Sorgini, Ana Maria Pedrosa Sá Freire de Souza, Adriana Teixeira, Cíntia Vasconcelos, André Viana e o nosso entrevistado Alexandre Vidal Porto. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes entusiastas. É isso aí, chegamos ao final do 101º episódio do 451 MHz. O nosso próximo programa vai ao ar no dia 22 de dezembro. O 451 MHz é uma produção da Rádio Novelo e da Associação 451. Eu sou Paulo Werneck.